Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Nós vamos meditar nessa noite no texto de Tiago, no capítulo 4. Nós estamos falando sobre a nossa série em Tiago, que nós chamamos de Docmons, que significa aprovado. Nós vamos ver mais uma porção da Escritura hoje, texto de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Então, se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia aí no livro de Tiago. Eu vou ler a nova versão Almeida atualizada. Se quiser projetar, Felipe, nova Almeida atualizada, Tiago 4, do verso 1 até o verso 10. Nós vamos ler a palavra de Deus, diz o seguinte o texto. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem ter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos a Ti, te suplicamos, Deus, para que nessa noite o Senhor continue falando conosco. Nossa estadia aqui nesse lugar não faz sentido se não for para comunhão com o Teu povo, contigo, através da Tua palavra, Senhor. Então nós clamamos e suplicamos ao Senhor para que fale conosco. No nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a prova do egocentrismo. Com base nesse texto que nós lemos. E nós vamos ver que aqui Tiago, ele vai dar algumas pistas do que acontece, aliás, do que estava acontecendo naquela igreja. E nós vamos observar que quando Tiago, ele escreve isso, ele tinha algumas coisas em mente. E nós vamos tentar, à luz do texto que nós lemos e também do contexto das outras pregações que nós já ouvimos no livro de Tiago, tentar entender o que esse texto tem a nos dizer nessa noite. Para isso eu queria fazer uma breve recapitulação de algumas coisas que nós já vimos. Eu vou fazer um resumo aqui em verso, tá? Do livro de Tiago. Porque na semana passada nós vimos aquilo que muitos estudiosos consideram como sendo o ponto mais alto da carta de Tiago. Nós vimos na semana passada, quando Tiago ele vai dizer, no final do capítulo 3, que a solução para os conflitos que nós vimos desde o capítulo 1 até o capítulo 3, era a busca pela sabedoria que vem do alto. E nós vimos isso na semana passada. Nós vimos na semana passada que o falar descontrolado, lá do início do capítulo 3, ou a falta de domínio da língua, nós vimos que Tiago apresenta uma solução. A solução que apresenta, ele nos apresentou na semana passada. Buscar pela sabedoria que vem do alto. Mas nós vimos também que a fé morta, lá no capítulo 2, essa fé morta, essa fé que não gera frutos, que não é manifesta através das obras, ela é resolvida também com a sabedoria que vem do alto. A parcialidade no trato com as pessoas. Quando nós vimos aquele episódio que os irmãos estavam tratando com desprezo as pessoas de menor poder financeiro, colocando em lugares indesejáveis, por assim dizer, sem muita dignidade, sem muita honra.
e colocando em lugares especiais aquelas pessoas que tinham uma quantidade, um poder aquisitivo maior, um certo status na sociedade daquela época. Nós vimos também, obrigado Cezinha, que no ponto alto dessa carta, Tiago apresenta a sabedoria como sendo a resolução para a incoerência entre a fé e a prática. Que nós vimos, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 19 até o verso 27, vai dizer assim, não sejam somente ouvintes, mas sejam também praticantes. E muitas vezes essa incoerência na fé, ela se manifesta, como nós vimos também, inclusive na ira, na maneira como nós nos portamos com os outros, na maneira como nós nos dirigimos a outros. Mas aqui ele retoma lá no capítulo 3, que para a gente suportar as provações, nós precisamos nos lembrar que durante a provação, nosso coração, ele será tentado. Alguns pela ira, outros pela ganância, outros pelo falar descontrolado. E nesse capítulo 4, ele vai nos mostrar aqui que alguns serão tentados pela sua maneira egocêntrica de viver. E nós vamos ver, portanto, que o egocentrismo, ele produz conflitos pessoais, internos, ele vai produzir também conflitos interpessoais, e nós vamos ver nessa noite que esses conflitos, eles vão gerar inimizade contra Deus, a quem nós pertencemos. Um viver baseado no egocentrismo, ele vai produzir em nós esses conflitos internos, conflitos externos, mas o pior deles, a inimizade contra Deus. Então, uma resposta adequada à prova do egocentrismo é a submissão humilde a Deus como nosso Senhor soberano e como nosso Mestre. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar. E para isso, nós vamos dividir aqui essa passagem em 4 partes. A primeira parte, nós vamos ver as guerras que nós lutamos, do verso 1 até o verso 3. Depois, nós vamos dividir na segunda parte, do verso 4 até o verso 5, o mundo que nós enfrentamos. Depois, nós veremos no verso 6 o poder que nós necessitamos. E por último, nós veremos do verso 7 até o verso 10, as armas que nós dispomos para vencermos essa guerra. Vamos lá. Então, se você tiver com a sua escritura aberta, eu peço por gentileza que mantenha ela aberta nos próximos minutos, que nós vamos verificar alguns versículos aqui dessa passagem. Por exemplo, veja no verso 1, acompanhe comigo. No verso 1, Tiago, ele faz uma constatação do problema que havia no meio daqueles irmãos. Ele começa com uma pergunta. Veja, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? Ele está fazendo uma pergunta, mas nessa pergunta já tem a constatação do problema. Ele está afirmando que há um problema nessa pergunta. Qual é o problema que existia ali? Guerras e brigas, ou dependendo da sua versão, conflitos, tá? Brigas e conflitos. Mas eu gosto mais desse termo que traz aqui guerras e brigas, porque é exatamente uma linguagem militar que Tiago está usando aqui, uma ideia de guerra mesmo. Então, o que estava acontecendo ali no meio daqueles irmãos é que eles estavam guerreando um contra o outro. É mais ou menos isso que estava acontecendo. E a pergunta que Tiago faz, ela apresenta essa constatação, mas Tiago ele responde isso com uma outra pergunta. Veja no verso 1. De onde, se não dos prazeres que estão em conflito, aonde? Diga comigo, aonde que estão esses conflitos? Dentro, correto? Dentro de nós, dentro de vocês. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo aqui, esse termo que ele usa aqui, nesse texto, ele vai dizer que nós vamos enfrentar 3 tipos de guerras. Primeiro, a guerra contra as pessoas, mas nós vamos enfrentar também guerra contra nós mesmos, mas a consequência final de alguém que vive dessa forma é também entrar em guerra contra o próprio Deus. Então, quando ele pergunta de onde vêm as guerras que estão no meio de vocês, nessas guerras que estão aí entre vocês, o termo que ele usa aqui, quando ele faz a segunda pergunta, que dependendo da sua versão pode estar aí como prazeres ou como paixões, é o termo que ele usa, por exemplo, de onde deriva a palavra hedonismo. Tá? O que é hedonismo? É a busca incessante pelo
prazer. É alguém que vive em torno do prazer. Essa talvez é uma marca da nossa geração atual. Uma busca incessante pelo prazer. A gente não precisa ir muito longe, talvez no nosso ciclo de trabalho, aquelas conversas que são travadas na hora do café, geralmente são conversas, em alguns ambientes, que giram em torno de uma busca desenfreada, talvez pelo prazer sexual. Quantas vezes eu estive lá naquele momento de tomar meu café, 10 minutinhos de café da manhã lá na empresa, antes de começar o trabalho, mas não dava para ficar naquele ambiente, porque as conversas que estavam sendo travadas no início do expediente visavam simplesmente prazer, 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 e principalmente relacionado à área sexual. Uma geração depravada. Mas aqui, Tiago, ele usa essa expressão para dizer que esses prazeres, eles na verdade, eles nascem de dentro do coração, não é externo. Ele é a fonte desses desejos malignos nas pessoas. E aí, quando Tiago fala sobre essas três guerras que nós enfrentamos, seja ela contra nós mesmos, seja ela contra Deus, seja ela contra as pessoas, parece que, após a queda do homem, as Escrituras estão repletas de pessoas que estão fazendo guerra umas com as outras. E esse é o primeiro princípio que eu queria compartilhar com os irmãos. A fonte das nossas guerras, ela está dentro do nosso próprio coração. É isso que Tiago está dizendo, não é externo, não é fora, é dentro de nós que está o problema. Problema esse que nós herdamos a partir do pecado no Éden, Gênesis no capítulo 3. E como consequência dessa herança adâmica, todos nós temos inclinações desejosas ao pecado. A fonte está lá dentro. Mas veja, por exemplo, se nós formos lá no Antigo Testamento, em Gênesis, nós vamos ver quando os pastores de Ló, eles entram em contenda contra os pastores de Abraão. Lembra dessa passagem, irmão? Eles começam a brigar entre eles. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia Sagrada, logo no início da humanidade, por assim dizer. Mais adiante, se nós avançarmos na Escritura, por exemplo, nós vamos ver um filho em guerra contra o pai. Absalão contra Davi. Lembra que Absalão queria intentar contra a própria vida de Davi, o rei. Ou se nós formos para o Novo Testamento, talvez você vai se lembrar daquela passagem quando os discípulos, eles estavam em tensão, uma certa tensão entre eles, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Lembra daquela passagem? Quem de nós somos o maior? Ou se nós formos para uma das cartas de Paulo, por exemplo, em Corinto, que nós já vimos aqui ano passado, quando aqueles irmãos estavam levando as desavenças que eles tinham entre si para serem resolvidas nos tribunais, no meio dos pagãos. Não conseguiam resolver no meio de si, tinham que levar lá fora. Ou quem sabe na igreja de Filipe, aquelas duas mulheres, lembra de Sintique e Evódica? As duas mulheres que estavam ali brigando. Então, me parece que essa coisa da contenda após a queda, isso não é muito incomum. Na própria Escritura nós já encontramos diversos exemplos disso. Mas o que o Tiago está nos dizendo é que a causa dessa guerra, uns contra os outros, ela não é fora, não é externa, ela está dentro. Por isso, meus irmãos, preste atenção, quando nós apontarmos, ou antes de nós apontarmos a culpa de algo externo, ou tentar oprimir alguém, talvez nós precisamos, primeiramente reconhecer as paixões que estão movendo os nossos julgamentos, as nossas ações, e talvez sejam essas motivações erradas que estão dentro de nós, que está fazendo com que nós tenhamos uma leitura errada das pessoas que convivem conosco. O problema não é externo, está aqui dentro. Uma leitura errada a partir das inclinações que habitam no meu e no seu coração. Qual é a fonte disso? O nosso próprio coração. É isso que Tiago está dizendo. Então, aqui, me parece que os desejos egoístas, eles são coisas perigosas porque eles levam a ações erradas. Nós vamos ver que, inclusive,
esses desejos egoístas nos levam também a fazermos orações de forma errada. E em última instância, nós veremos também mais adiante que esses desejos egoístas nos levam a um relacionamento errado com Deus. E Tiago está nos dizendo que essas guerras, elas são motivadas por 3 coisas. Veja aí no verso 2 e no verso 3. A primeira coisa que ele diz que motiva essas guerras que estão dentro de nós, verso 2, cobiça. Confere, é isso mesmo que está aí no texto sagrado? Mas ele vai dizer que tem uma segunda coisa no verso 2 também, inveja. E ele diz uma terceira coisa no verso 3, que são esses prazeres, que nós vamos chamar aqui de hedonismo. Então, esses desejos egoístas, eles vão levar a ações erradas, que vão levar a orações erradas, e vão nos levar a um relacionamento errado com Deus. E preste atenção, irmãos, quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações, elas não são respondidas quando existem guerras entre os irmãos e paixões dentro do nosso coração, e talvez nós tentamos fazer guerra contra os nossos irmãos, e isso nos priva da comunhão. Nós temos a comunhão interrompida com a igreja, com o corpo de Cristo e também com Deus. E a oração que seria a solução, na prática ela não vai funcionar. Por quê? Porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas, o egoísmo. Então as orações, elas vão ser simplesmente uma busca de tentar levar a Deus uma motivação egoísta do meu coração, e naturalmente Ele não vai responder. É o que está aí no verso 3. Vocês pedem, mas não recebem, por quê? Porque pedem por motivos errados, motivos egoístas, por prazeres impróprios. É o que ele está dizendo aí no verso 3. Para esbanjarem os seus próprios prazeres. Então, nós vamos ver que essas 3 palavrinhas, nós vamos tentar explorar um pouquinho essas 3 palavrinhas que aparecem aí no verso 2, no verso 3. Alguém disse, uma definição de cobiça, que a cobiça ela não é apenas ter coisas, mas a cobiça é desejar excessivamente o que pertence ao outro, ou que não é nosso por direito. De certa forma, é uma confiança inapropriada na posse de bens como fonte de segurança e identidade. Ou seja, eu começo a cobiçar e desejar excessivamente aquilo que pertence a outra pessoa. Porque a minha segurança, no final das contas, ela não está em Deus. Ela está naquilo que meu coração deseja para que eu possa ter segurança. A Bíblia chama isso de cobiça. E ela diz que é por causa disso que havia guerras e brigas no meio daqueles irmãos. Mas a Bíblia diz também que no verso 2 que tinha inveja no meio daquele povo. E a inveja, ela vai revelar uma percepção errônea da generosidade de Deus. E vai nos levar, como eu disse há pouco tempo atrás, a uma comparação contínua com outras pessoas. A inveja faz isso conosco, a gente fica se comparando o tempo inteiro com o outro. E sabe qual é o resultado disso? Uma insatisfação constante. Nós nunca encontramos satisfação em Deus, nem nas bênçãos que Ele nos deu. Por quê? Porque nós estamos sempre nos comparando com o outro. E quando nós nos comparamos com o outro, geralmente nós nos comparamos com alguém que está numa posição melhor do que nós. Isso nos leva a um senso de inferioridade, e aí a gente começa, de alguma forma, a fazer guerra no nosso coração. Qual que é a raiz disso que o Tiago está dizendo? O egoísmo que está onde? No nosso coração. Então ele vai dizer que essa inveja, ela corrói a alegria e gera desconfiança de que Deus ele é suficientemente generoso. A inveja, ela é fruto de um coração descontente que não reconhece a misericórdia de Deus na vida de cada pessoa. É uma forma de orgulho que nega a soberania divina. Eu começo a desacreditar que Deus é soberano. E começo a achar que eu preciso estar no controle e não Ele. Nós desconfiamos da soberania de Deus quando o nosso coração está movido pelo egocentrismo. E nós começamos a sentir inveja. E aí talvez nós caiamos no mal que nós percebemos na nossa geração, como eu disse ainda há pouco, dessa questão do hedonismo, essa busca desenfreada por algum tipo de prazer, mesmo que momentâneo. E o hedonismo, ele é nada mais do que essa leitura invertida do Evangelho. Porque o hedonismo, ele vai prometer uma satisfação através de um prazer imediato. Mas sabe o que ele vai entregar, irmãos? Vazios existenciais. Ruptura de relações, frustrações. Quantas pessoas nessa curta
nem tão curta assim, nessa minha curta trajetória de vida, já estou com mais de 30, então não é mais tão curta assim, né? Mas quantas pessoas que eu conheço, irmãos, que por essa busca desenfreada pelo prazer, esse hedonismo, hoje estão colhendo os frutos amargos desses vazios existenciais. Estão colhendo frutos amargos de frustrações. Sabe por quê? Porque colocou o prazer imediato no lugar que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus. O hedonismo tem sido o mal da nossa geração, o mal da nossa cultura. E no verso 3, nós vamos ver um segundo princípio, é que as minhas orações e as tuas orações, elas podem revelar mais os ídolos que estão no nosso coração do que o próprio Deus. As minhas orações, aquilo que nós pedimos, leia o verso 3, aquilo que nós pedimos, muitas vezes não é ouvido pelo nosso Deus, nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque nós pedimos o que diz o texto? Pedimos mal. E isso revela os ídolos que estão no nosso coração. Eu lembro de um texto que você também conhece, 1 Samuel no capítulo 1, e no 1 Samuel capítulo 1 vai narrar a história de Ana. Lembra da história de Ana, irmãos? Quando ela faz uma oração e ela vai pedir a Deus um filho. E muitas vezes, nós ficamos tão focados na dor de Ana que nós esquecemos a dor de Penina. Preste atenção, Ana, o que ela não tinha? Nós sabemos. Ela não tinha o quê? Um filho. Ela não tinha filhos, ela era estéril. Mas preste atenção, Penina não tinha o amor de Eucana. Uma não tinha filhos, já a outra não tinha o amor do marido, Eucana. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Nós focamos muito na história de Ana, ou nós nos compadecemos muito com Ana, porque Penina, ela usa os meios mais repreensíveis possíveis, a provocação, o despertar da ira, do enfurecimento de Ana, ela usa os meios mais reprováveis possíveis para se satisfazer. Por isso, Eucana vai dizer para Ana assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, lembra lá do texto? Ele faz uma espécie, entendendo a cabeça de um homem, tá? Ele imaginou que aquilo fosse, talvez, uma declaração de amor. Eu não sou melhor para você que 10 filhos. Declaração de amor mais ruim, né, irmãos? Vamos combinar? Horrível, né? Mas a Ana, ela não ouve aquela declaração de Eucana, ela não liga muito para aquilo. Mas sabe por quê, irmãos? Preste atenção, Ana não se atenta também a isso, porque quando o nosso desejo ele se mistura com a coisa que a gente quer, a gente não consegue ser feliz com as bênçãos que Deus já nos deu. A gente não consegue ser feliz com as bênçãos que Deus já nos deu. Ana tinha o amor de Eucana, mas isso não a satisfazia. Mas preste atenção, irmãos, a crise de Ana nunca foi sobre ter um filho. A crise de Ana sempre foi sobre ser mãe. E geralmente essas são as nossas crises. A crise da maioria das pessoas que eu conheço não é sobre ter, mas é sobre ser. Uma crise de identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós procuramos satisfação em qualquer coisa, qualquer bênção a que Deus pode nos dar para que nós encontramos nisso satisfação. Percebe? É isso que acontece aqui nesse texto que nós citamos de Ana. Ela não encontrava satisfação no amor do marido, porque para ela o que importava era ser mãe. E aí quando ela faz aquela oração, o sacerdote acha que ela está embriagada, acha que ela está bêbada. Ela faz uma oração ali que ela se derrama, ela chora e tudo mais. Mas perceba, irmãos, que no verso 4 e no verso 5 agora, nós vamos ver o mundo que nós enfrentamos. E nós vamos ver que o crente, ele pode se tornar amigo do mundo de uma forma gradativa. Ele pode se tornar de uma forma, talvez meio que sem perceber. Como que ele pode fazer isso? Primeiro, verso 4 do texto que nós lemos. Sendo amigo de quem? Do mundo. Verso 4, confere aí na sua Bíblia. Tiago 4:4.
Mas o crente ele pode também se tornar amigo do mundo gradativamente, sendo contaminado pelo mundo. Tiago 1,27 vai dizer isso. Mas ele pode também, em terceiro, ele pode se tornar amigo do mundo quando ele começa, diz João na sua primeira carta, quando ele começa agora a amar o mundo. Ou como diz Paulo, escrevendo Romanos no capítulo 12, no verso 2, quando ele começa a se conformar com o mundo. Lembra, não vos conformeis com esse mundo. Mas sabe qual é o resultado disso tudo? Quando o crente, sem perceber, ele vai se tornando amigo do mundo, ele vai se contaminando pelo mundo, ele vai amando o mundo, ele vai se conformando o mundo. Sabe qual é o resultado disso? 1 Coríntios 11:32. É ser também condenado com o mundo. Tiago está advertindo os seus irmãos para que eles não amem o mundo, porque esse é o primeiro estágio para a degradação do crente. Ele ama, depois ele se contamina e ele continua se conformando, ele vai se tornando amigo e quando ele percebe, ou sem perceber, ele está caminhando para ser condenado com o mundo. Tiago está advertindo aqui os seus irmãos, porque ele sabe que a raiz de toda a guerra é rebelião contra Deus. Mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? Tiago responde para a gente no verso 4. Cultivando amizade com os inimigos de Deus. Aqui ele está advertindo aqueles irmãos para que eles não cultivassem amizade com o mundo, que ele vai dizer que quem assim o faz está se tornando inimigo de Deus. Nós cantamos hoje que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, desfrutar do amor dele, ter a paz que excede todo o entendimento no nosso coração, viver em comunhão. Parece que esses irmãos aqui da carta de Tiago, eles não estavam vivenciando isso. E aí Tiago vai usar uma expressão bastante dura aqui no verso 4, dependendo da sua versão. Eu estou lendo na Nova Almeida, a Nova Almeida traz gente infiel, mas eu gosto mais da Revista Atualizada, eu acho que a NVI também traz adúlteros. Confirma aí se é isso mesmo? Adúlteros. Essa expressão ela traz com mais exatidão a expressão que Tiago estava usando ali para se referir àqueles irmãos. Porque, na verdade, a ideia aqui é que eles estavam traindo a Deus, mas com o seu inimigo. É essa a ideia que Tiago está trazendo aqui. Irmãos, eu conheço uma pessoa muito querida, que ela, nos seus 25 anos de vida, uma moça muito bonita, por sinal, com todo respeito, com 25 anos, ela estava casada, e aí, num casamento, estava muito feliz, morando em São Paulo, e num determinado momento, ela descobriu que ela estava sendo traída pelo marido, com 25 anos de idade, uma jovem linda. E ela descobriu que estava sendo traída com a sua melhor amiga. Hoje, essa jovem, ela tem 50 anos, é uma jovem senhora, 50 anos. Essa mulher nunca mais se casou. Tamanho foi o trauma que ela ficou na sua vida. Aqui, Tiago, ele está trazendo a memória daqueles irmãos. Lembra que aqui na carta de Tiago, aqui nós tínhamos judeus que conheciam a lei, e quando ele estava falando de adúlteros, eles já se lembravam automaticamente do Antigo Testamento. Era uma palavra muito comum no Antigo Testamento para expressar a infidelidade de Israel para com Deus. Então, quando ele está falando, Tiago está falando para os judaizantes, ele fala adúlteros. Eles já associavam essa palavra com a traição dos israelitas a Deus. Adúlteros, naquele contexto, eles já assimilavam, já ligavam imediatamente o que a pessoa estava querendo dizer, assim como nós, como na nossa cultura, por exemplo, quando nós ouvimos a palavra corrupção. O que você se lembra quando alguém te fala essa palavra corrupção? Brasília, é isso mesmo? Tá. Eu vi uns gestos aqui, ok? Não quero ser preso, então não vou repetir aqui na frente, vai que está filmando, né? Mas quando a gente pensa na palavra corrupção, a gente assimila. Aqui a palavra que ele usa, adúlteros, eles já associavam imediatamente ao Antigo Testamento. A maneira como os israelitas estavam traindo a Deus, sendo infiéis a Deus. Então, perceba a gravidade dessa expressão que Tiago está trazendo aqui. E aí, agora me parece que
Tiago está chamando a atenção desses irmãos é para que eles se atentassem ao fato de que eles estavam traindo a Deus, não com o melhor amigo, ou com a melhor amiga, naquele exemplo que eu citei ainda há pouco, daquela jovem. Mas eles estavam traindo a Deus com o seu inimigo. Tiago está escrevendo aqui para esses homens, e talvez Tiago aqui, pudesse ter em mente aquele texto de Oséias, no capítulo 1, verso 2, que vai dizer assim, Oséias dizendo aos israelitas, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Talvez Tiago pudesse ter em mente essa exortação que Oséias estava fazendo. Então, ou ainda, lembra que Tiago era um daqueles que acompanhou o ministério de Jesus, e talvez aqui também uma possibilidade é que ele estivesse lembrando dos ensinamentos de Jesus, quando ele vai falar para os fariseus e os saduceus, e os intérpretes da lei, ele vai se dirigir, Jesus dirige-se a esses homens e diz assim, geração má e adúltera. Por exemplo, em Mateus 12, 39, ou no capítulo 16, 4, o Senhor Jesus vai usar essa mesma expressão, adúltera, se referindo a esses homens. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, irmãos, que o que está por trás de tudo isso é o orgulho. E o Simon Kistemaker, ele disse certa vez que pessoas orgulhosas, elas tendem a ser amigas do mundo, pois sabem que não é Deus, mas é o mundo que satisfaz o seu orgulho. Percebe? Elas tendem a ser amigas de Deus porque elas sabem que é lá que elas terão o seu orgulho satisfeito, e não em Deus. E para muitas pessoas, irmãos, ser mundano significa ouvir uma música secular, por exemplo. Para muitas pessoas, ser mundano significa você ir no cinema. Para muita gente, ser mundano significa talvez ver uma série na Netflix. E é bem verdade que tem algumas séries na Netflix que são extremamente mundanas e não convém realmente. Então, a solução para fugir do mundanismo é o quê? É só ouvir o projeto Sola, não é verdade? A gente foge do mundanismo. Ou então, vamos assistir só o The Chosen, que aí a gente foge do mundanismo. Ou então, lá na nossa playlist do Spotify, a gente deixar lá só as músicas, além do Projeto Solo, a gente pode deixar os Vencedores por Cristo. Já pega a dica aí, tá, irmão? Deixa o HCC lá também, já vai pegando as dicas aí para montar a sua playlist lá. O Logos, vai deixando, João Alexandre, vai deixando lá. Né? Minha playlist só tem isso, porque ser mundano significa ouvir música do mundo. Será que é isso, irmãos? Se assim fosse, talvez, irmãos, nas outras áreas da nossa vida, por exemplo, a roupa que nós vestimos, nós teríamos que perguntar se ela está sendo feita pelo pessoal da Corujinha lá, né, a marca da Corujinha. Será que a cadeira que nós estamos sentando foi feita pela indústria de cristãos? Será que o carro que nós temos foi feito por uma determinada fábrica que o dono é cristão? Então nós teríamos que colocar tudo no mesmo pacote. E parece que a gente não faz isso. Mas parece que o ponto de Tiago aqui não é esse. Parece que Tiago está nos lembrando que nós podemos imitar muito mais do que a arte no mundo. Tiago parece estar nos lembrando que ser mundano é muito mais do que isso. É muito mais do que os contornos da nossa cultura, ou da falta de maturidade de alguns crentes que assim o pensam, que acham que tudo que é secular é do pecado, esquece da graça comum. A graça comum, o pastor já falou aqui recentemente, é aquela graça que Deus faz com que a chuva caia sobre o solo, o terreno do ímpio, mas também caia do justo, a mesma chuva. Isso é graça comum. Mas aqui parece que a pessoa ser mundana, que Tiago está dizendo, preste atenção. Como que nós podemos ser uma pessoa mundana? Deixa eu te dar um exemplo. Como que uma esposa pode ser uma esposa mundana? Quando ela é uma mulher briguenta, uma mulher mandona, por exemplo, insubmissa, essa mulher está sendo mundana. Sabe por quê, irmãos? Porque ela está agindo como uma feminista. Então ela está sendo mundana. E pode ser, irmãos, preste atenção, que na sua playlist só tenha Projeto Sola, mas está sendo mundana. Como que um homem pode ser mundano? Sabe aquele marido que é ríspido? Aquele marido que é agressivo, que na sua casa funciona como se fosse um tirano? Esse homem está sendo mundano. Mesmo que ele só assista The Chosen.
Ele é grosso, não trata a esposa com o devido respeito. Ele nunca leu a carta de Pedro, no capítulo 3, quando vai orientar os maridos sobre o trato com a sua esposa. Ele está sendo mundano. Ele está agindo como um machista, não como é rotulado aí fora, mas como um machista opressor e, por assim, o ser um mundano. Mas como que talvez nós, os pais, nós podemos ser mundanos? Nós podemos ser mundanos, irmãos, quando nós deixamos de disciplinar os nossos filhos. Porque talvez nós estamos aplicando uma psicologia ou uma pedagogia secular, que vai falar assim, você precisa usar daquela abordagem positiva para educar os seus filhos. A vara não, mas tem que ser aquele linguajar positivo. Mundanismo. Ainda que os nossos filhos só ouçam 3 palavrinhas. Mundanismo. Filhos, sabe como nós podemos ser mundanos? Quando nós não respeitamos os nossos pais. Quando nós o ofendemos, os desobedecemos, fazemos birra, não nos submetemos à autoridade que o próprio Deus deu aos nossos pais. Sabe o que a Bíblia chama disso? Mundano. Muito mais além do que a playlist que nós ouvimos, mas a maneira como nós cultivamos os nossos relacionamentos. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é, a nossa perspectiva é uma perspectiva bíblica, na maneira como nós relacionamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, ou é uma perspectiva a partir da Escritura? Isso me parece ser o termo mundano que Tiago está dizendo aqui. Então, por isso que o Simon Kistemaker, ele diz isso, né? Que as pessoas orgulhosas, elas tendem a ser mais amigas do mundo, porque é o mundo que vai satisfazer o seu orgulho. Mas qual é a solução para isso? E no verso 6, agora nós vamos encontrar o poder que nós necessitamos. Vou dar uma corrida aqui por causa do tempo. Mas no verso 6, nós encontramos o poder que nós necessitamos. Veja, no verso 6, aqui o verso já começa com uma conjunção adversativa que muda tudo até agora. Ele começa aqui na minha versão, acompanha aí no seu texto. Verso 6. Mas, observe isso, mas Ele nos dá cada vez mais o quê? Graça. Isso aqui muda tudo. Porque até aqui nós temos o mundanismo, nós temos conceitos seculares, nós temos uma série de coisas que Tiago está tratando, de onde vêm as guerras, as brigas que estão no meio daquele povo. Mas aqui ele fala, mas isso aqui muda tudo. Ele nos concede cada vez mais graça. Como que nós podemos vencer esses inimigos? Tiago vai nos informar, veja aí no verso 6, que Deus está incansavelmente do nosso lado. Ele nos concede cada vez mais graça. E é a graça que vai fazer com que nós vençamos esses inimigos. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer, mas a graça de Deus, ela não nos isenta da responsabilidade. Ele nos dá graça, mas não nos isenta da responsabilidade. Porque dos versos 7 até o versículo 10, ele vai nos dar vários mandamentos, e nós vamos encerrar com isso, vários mandamentos para a gente obedecer. Ou seja, a graça não isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Porque Ele nos concede cada vez mais graça. Então, para cada privilégio que nós recebemos também responsabilidades. Se nós recebemos esse privilégio da graça, nós também carregamos algumas responsabilidades que nós veremos mais adiante. Mas veja que no final do verso 6, ele vai contrastar, fazer um contraste aqui, dizendo que por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu gosto muito do que o C.S. Lewis, ele diz sobre isso. C.S. Lewis diz que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Então a gente começa a desenvolver as nossas relações não pensando em nós mesmos, pensando no outro. Pensar menos em nós mesmos.
E aí o contraste que ele vai fazer aqui agora entre humildade e soberba, o que cada um recebe. Se por um lado os soberbos, eles recebem, veja aí, a resistência de Deus, mas aos humildes, o que o Senhor pede? Verso 6, graça. E a graça é o poder que nós precisamos para enfrentarmos e derrotarmos esses inimigos. C.S. Lewis, ele continua dizendo, ele diz assim que os soberbos se alimentam do orgulho, e o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, preste atenção nisso. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, de ser mais espertas ou mais bonitas do que outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo para se ensoberbecer. Então, por isso que nós precisamos olhar internamente para o nosso coração, pensar menos em nós mesmos. Em paralelo, o Tim Keller, ele contrasta essa humildade, porque ele vai dizer que a humildade do Evangelho, ela mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. E ele diz mais, ele diz assim, depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, preste atenção, nós saímos da sua presença afirmando, nós saímos da sua presença não afirmando que se trata de alguém humilde, porque pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso, na verdade, é obcecado por si mesmo. Depois que conversamos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim mesmo. Eu não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. A humildade baseada no Evangelho significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, eu deixo de pensar em mim mesmo. Então, quanto mais nós conhecemos do Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Maior é o nosso desejo de mudar. Esse é o nosso terceiro ponto. Quanto mais nós conhecemos do Evangelho, mais nós reconhecemos que nós fazemos aquela oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Ou nós podemos fazer aquela oração em forma de canção: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará do quê? De bom. Portanto, dá-me um coração igual ao teu. Porque quanto mais nós conhecemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. E aqui agora, Tiago vai nos apresentar, e eu estou caminhando para a nossa conclusão, 7 armas que nós dispomos para vencermos esses inimigos que guerreiam dentro de nós, ou contra as pessoas que estão à nossa volta, ou no estágio mais avançado, contra o próprio Deus. Primeiro, verso 7, confira aí. A primeira arma que ele apresenta é sujeitar-se a Deus. A segunda arma é resistir ao diabo. Depois ele vai dizer: cheguem-se perto de Deus, limpar as mãos, limpar as nossas mãos, purificar o coração, reconhecer a nossa miséria e, por último, se humilhar. Nós vamos ver que, quando Tiago está dizendo aqui, primeiramente, que nós devemos nos submeter a Deus, no verso 7, você está com a sua Bíblia aberta ainda. Essa palavra aqui também é um termo militar, essa ideia de submeter a Deus, que significa, fique no seu próprio posto. É como se ele dissesse assim: fique no seu devido lugar, se submeta a Deus. Não queira ocupar o lugar que é de Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Quando um soldado ele quer se colocar no lugar do general, ele tem grandes problemas. Portanto, nós precisamos nos render incondicionalmente, colocar todas as áreas da nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Porque um crente rebelde, ele não pode viver bem nem consigo mesmo e nem com os outros. Lembra quando Davi, ele peca contra Deus, que ele adultera? A sua paz foge. A paz foge dele. Então, a primeira orientação que ele vai nos dar: sujeitem-se a Deus.
Mas quando Davi ele se humilha, ele se submete a Deus, ele confessa o seu pecado, ele encontra novamente paz. Salmo 51, Salmo 32, Salmo 33, ele vai falar sobre isso, sobre essa angústia que estava no seu coração. Mas em segundo lugar, nós devemos também resistir ao diabo. Preste atenção, irmãos, que o diabo ele não é para ser temido. E se você já está aqui há mais de 15 dias, você já percebeu que a nossa igreja não é daquelas que enfatiza mais o poder do diabo do que o poder de Jesus. Porque tem algumas comunidades que fazem isso, e as pessoas saem com medo do diabo ali. Não é isso, irmãos. Porque nós temos o nosso Redentor, e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, em todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós podemos descansar nessas verdades. Portanto, nós já recebemos de Deus o que nós precisamos para resistir ao diabo. Nós já recebemos essa capacitação do Espírito Santo. Mas em alguns momentos, preste atenção, jovem, em alguns momentos nós resistiremos ao diabo, sabe como? Fugindo da tentação. Lembra de José? Quando ele estava lá na casa de Potifar, o que ele faz? Quando aquela mulher, ela chega para ele com alguns elogios, dizendo para ele: José, você é muito bonito, vem aqui se deitar comigo. Ele sai correndo, ele foge. Em alguns momentos, jovens e adolescentes, resistir ao Senhor significa fugir da aparência do mal, fugir da tentação. Porque só se submete verdadeiramente a Deus quem de fato resiste ao diabo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 27, ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Quer resistir ao diabo, meu irmão? Sabe como nós podemos resistir ao diabo? Parando de flertar com os nossos pecados. Parando de flertar com as inclinações do nosso coração. Que, como nós vimos nessa noite, elas são demoníacas, o texto que diz aqui, ou no texto anterior que nós lemos. Mas em terceiro lugar, nós precisamos também nos manter perto de Deus. Verso 8. Porque quanto mais perto de Deus nós ficamos, louvado seja Deus, mais parecido com Jesus nós nos tornamos. Comunhão com Deus, portanto, é uma via de mão dupla. Quando nós nos chegamos a Deus e Ele se chega a nós, e nós não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Comunhão com Deus, portanto, implica em purificação. Se aproximar de Deus significa limpar as nossas mãos, significa purificar o nosso coração. Então, Tiago vai nos exortar, finalmente, no verso 9, que nós devemos, portanto, agora nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Porque nós temos a tendência, sabe do que, irmãos? Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito mais leve e condescendente. E Tiago nos exorta a enfrentar seriamente o nosso pecado. E aí no verso 10, ele vai dizer que a porta da exaltação, ela é a humilhação diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Salmo 51, 17 diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Salmo 51 é justamente aquela oração de Davi, após o adultério com Batseba. Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que não peca. O homem segundo o coração de Deus é aquele que se arrepende e deixa. É aquele que se sujeita a Deus, é aquele que resiste ao diabo, é aquele que purifica o seu coração, que se achega perto de Deus. É aquele que reconhece a sua maldade e se humilha, ele se rende. E quando nós estamos em paz com Deus, nós temos também paz uns com os outros. Ou seja, uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Nós passamos a ser agentes de paz. Lembra que esse texto começa falando de guerra? De onde vêm as guerras que habitam entre vocês? Essa guerra, ela existe porque eles não estavam se sujeitando a Deus. No contexto imediato, nós vemos que a vida daqueles irmãos, ela era marcada por briga, por cobiça, por inveja, por busca exagerada pelo prazer, o hedonismo. Isso era fruto de uma sabedoria mundana, de uma mentalidade que é contrária a Deus.
E a raiz espiritual disso é uma idolatria sutil. É confiar na criação ao invés de confiar no Criador. Isso é idolatria. E eu encerro citando Carlos Oswaldo, no seu livro Foco e Desenvolvimento. Ele vai dizer que a submissão a Deus em arrependimento e humildade evita a disciplina e provê o livramento divino. Vou repetir. A submissão a Deus em arrependimento e humildade evita a disciplina e provê o livramento divino. E talvez, irmãos, você que tem entrado aqui hoje, talvez você tenha entrado aqui, mas o seu coração está em guerra com outras pessoas. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, em guerra consigo mesmo. Talvez você tenha entrado aqui num estágio ainda mais avançado, em guerra contra o próprio Deus. E talvez a motivação dessa guerra seja o fato de que você está amando o mundo, o fato de que você está se moldando ao mundo, cultivando amizade com os inimigos de Deus. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, é: você tem sido amigo de Deus? Ou você tem sido amigo do mundo? Os dois, impossível. Ou nós nos tornamos amigos de Deus, cooperadores do seu reino, ou nós estaremos sendo inimigos de Deus, amando o mundo e o que nele há. Mas nós vimos nessa noite, irmãos, que existe um poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nós nos voltamos ao Senhor em arrependimento, Deus sempre nos dá a graça suficiente para vencermos. Seja os inimigos internos ou externos, seja a nossa carne ou seja o diabo, existe graça suficiente em Deus para vencermos. Por isso, meu convite para você nessa noite: humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele nos exalte. E para isso eu queria recorrer àquele texto que nos lembra da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso eu encerro. Veja, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser retido ou se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Um dia, assim como o nosso Senhor foi exaltado em glória, com o corpo glorificado, nós seremos exaltados, e exaltados aqui é a ideia de ser levantado, nós seremos erguidos, junto com Ele nos ares, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E diz o texto de Paulo, que nós estaremos então para sempre com o Senhor. Portanto, vivamos em arrependimento, nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor, e um dia nós estaremos para sempre, exaltando aquele que é exaltado sobre todo nome, o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, mas antes de orarmos, para nós refletirmos, se você puder, eu queria te convidar, antes de orarmos, leia em voz alta, primeiramente, 3 coisas para nós refletirmos e praticar. Primeiro, identifique quais são os nossos desejos que estão desordenados, que nós precisamos alinhá-los a essa humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são, irmãos? É bem verdade que as nossas fraquezas, elas são diferentes. Talvez aquilo que é fraqueza para o meu irmão não é fraqueza para mim, mas eu tenho as minhas. E de igual modo eu preciso fazer esse exame. Quais são esses desejos que estão desordenados? Que eu preciso alinhá-los
a mensagem do Evangelho. Segundo, quanto mais graça nós recebemos de Deus, mais obediência a Ele. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Verso 6, lembra? Mas, aquela palavrinha muda tudo. Mas, Ele nos dá cada vez mais graça. Portanto, a nossa responsabilidade é vivermos em obediência a Ele. Terceiro e último, pensar menos em nós mesmos e pensarmos mais naquele que nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensarmos mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivermos para Ele, buscarmos nos conformar à sua imagem, para que assim nós possamos glorificá-lo nesse tempo que se chama hoje para a sua glória. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós podemos perceber, Deus, que dentro de nós existem guerras, existem lutas, e essas lutas, essas guerras, nós só teremos condições de vencê-las, vencer esse egocentrismo que habita em nós, a partir da maravilhosa graça do Senhor. E nós te louvamos porque essa graça foi derramada sobre nós em Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós já recebemos de Deus o que nós precisamos para sermos mais do que vencedores. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós desfrutamos de intimidade, de comunhão com o Senhor, nós desfrutamos de comunhão com o teu povo, com a tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a vivermos em humildade para a tua glória. Ajude-nos a vivermos em arrependimento para a tua glória. Para que assim nós possamos ser cada vez mais inimigos do mundo e amigos do Senhor. Para a tua glória nós pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.